Fala galera, começando mais um podcast aqui na IR em Brasília, nova geração. Feliz de estar aqui novamente falando com você. E esse podcast de hoje vai ser mais voltado para a liderança. E para a liderança que está vivendo um momento em crise, ou está passando por um momento de crise. Esses dias eu vi um vídeo, cara, que foi um vídeo de um paraquedista caindo, tentando abrir o paraquedas, e ele não conseguia abrir o paraquedas. E ele foi se enrolando ali nos fios e você via parte de desespero, mas também você via parte de uma consciência para se livrar daquilo. E graças a Deus ele conseguiu abrir ali o paraquedas reserva e se salvar. Mas alguns momentos de aflição até o paraquedas abrir. E quando eu estava vendo aquilo, eu comecei a pensar, cara, como nós podemos liderar na queda? Liderar no mergulho, liderar nos dias difíceis, liderar no meio da crise, nas mudanças que têm acontecido no mundo, sabe? Nós temos que aprender como liderança a liderar no meio da queda. Nem sempre o caminho da liderança é linear. Nós temos aí picos altos e baixos, nós temos momentos de sucesso, mas momentos de readaptar a estrutura ou o modelo que nós estamos fazendo para algo novo. Então a nossa jornada não é linear. Apesar de nós programarmos, fazermos ali um plano de voo, porque ninguém sobe um avião sem saber para onde está indo, apesar de a gente tentar prever o futuro de uma maneira certa, não vai funcionar assim. As coisas vão se tornar complicadas em alguma hora e a gente vai precisar liderar no mergulho. Sabe que os psicólogos dizem que nós somos dotados de um sistema de orientação geral que leva a gente a prever o mundo que está à nossa frente como justo, racional e previsível. Então a gente sempre está esperando um mundo justo, racional e previsível. Mas isso traz problemas sérios. Por quê? Porque o mundo que a gente vive não é um mundo pouco justo, pouco previsível e cheios de variações, então ele não é um mundo apenas racional. Eu vi uma expressão, que é uma expressão que tem na Universidade Americana de West Point, né? Que é onde se formam os soldados americanos, que é chamado mundo VUCA, que significa o quê? Incerto, volátil, complexo e ambíguo. Volátil, mudanças rápidas, altos e baixos. Incertos, dificuldade de perceber o futuro. Complexo, vários elementos interligados. Ambíguo, confuso. E eles dizem que o mundo que nós vivemos hoje é esse mundo VUCA, esse mundo incerto, volátil, complexo e ambíguo. Por isso, por mais que a gente perceba o mundo de uma maneira previsível, racional e justa, ele não é assim. Isso tem levado a gente, ou a liderança, a viver em um flow totalmente diferente dos últimos anos, né? Por isso nós precisamos aprender a liderar na queda. E eu quero te dar alguns valores para você liderar na queda, ok? Então, pega teu bloco de notas aí e anota isso. Número 1, mantenha as palavras que Deus te deu perto de você. Isso vai ser fundamental para você liderar no mergulho. Por quê? Porque a realidade que você enxerga vai ser diferente da realidade que Deus te disse. Então, você trazer as palavras para perto e colar elas em você vai te ajudar a você liderar nos momentos difíceis. Você não vai liderar pela vista, você vai liderar pelas palavras que você recebeu. Número 2, mude o que você está fazendo e aprenda a abrir mão daquilo que deu certo um dia. Talvez a confusão que você está vivendo hoje ou a mudança que você precisa viver hoje não está acontecendo porque você está apegado a um saudosismo das coisas que funcionaram no passado. Nem sempre aquilo que funcionou no passado vai funcionar hoje. E você precisa liderar quando as coisas estão mudando. Um exemplo disso foi pandemia, né? 2020, cara, quem esperava que ia acontecer aquilo, que aquilo ia bater na nossa porta? Então o modelo de fazer igreja mudou depois de 2020. Quem não estava preparado para o online, quem não estava preparado para a internet, sofreu muito mais do que aqueles que já estavam andando no processo. A gente aqui, é engraçado, na I e no Nova, talvez 1 ano e meio antes nós começamos a investir pesado em mídia, YouTube, e começamos a focar nesse negócio. Então, quando a pandemia chegou, meio que a gente já estava meio que preparado. Número 3, pergunte-se, qual o risco que eu tenho que correr, ainda que seja com medo? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem medo, ter a certeza absoluta. A minha esposa, a Mara, sempre fala para mim, faça mesmo com medo, dá o passo com medo. O medo nunca é um bom caminho. Então, qual o risco que você tem que correr agora para mudar a realidade que está à tua frente? Eu vejo que a gente gosta desse lugar seguro, né? A segurança para nós é algo que a gente pede a Deus, mas Deus sempre vai colocar a gente num lugar que não é tão seguro. Deus sempre vai levar a gente para uma zona de risco, que eu chamo zona de fé, eu também chamo zona de avanço.
E você pega, por exemplo, Abraão. Deus virou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Então ele tinha certeza que ele não deveria ficar, mas ele não tinha certeza para onde ele estava indo. O que é isso? Viver em risco. Número 4, continue tentando. Continue a nadar. Siga em frente. Se a coisa não der certo, continue tentando. Se a coisa der errado, novamente continue tentando. Deixa eu te explicar uma coisa sobre erros. Esses 3 pontos ajudam a gente aqui na nossa organização a medir os nossos erros. Existem 3 tipos de erros. Os erros que nós chamamos erros burros, que são os erros evitáveis. Aquilo que poderia ser evitado em reuniões prévias e a gente não evitou. Então a gente teve um erro no decorrer. Erros que são erros inevitáveis. Que, exemplo, você está fazendo um culto, acaba a luz do quarteirão inteiro. Cara, como é que tu ia prever esse negócio? Não tinha como prever esse negócio. Então era um erro que não estava no radar. E 3, erros por novas descobertas. São erros calculados. Exemplo, vamos tocar esse novo sistema operacional num culto menor, porque se der pau não vai ter um grande prejuízo. Então são erros que a gente calcula, vale a pena ter esse investimento, vale a pena dar esse passo, vale a pena correr esse risco. E mediante a isso, nós continuamos tentando. Tentamos, batendo na porta. A Bíblia fala, pede, dá-se-vos-á, e bate até que a porta se abra, ok? Confie ainda que você não entenda. Quando você está liderando no mergulho, ou liderando na descida, você precisa confiar na tua equipe, confiar nos processos que você fez e, acima de tudo, confiar em Deus, nas palavras que Deus te deu, ainda que você não entenda. A Bíblia fala para a gente não se apoiar lá em Provérbios, em nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o coração. Confiança talvez seja uma das linguagens de amor de Deus. Sabe, eu não quero dizer que isso é a pura verdade, mas eu entendo que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como diz a palavra do Senhor, amém? Número 6 ou 7, sei lá, mantenha a esperança viva. Qual que é? 6? Isso aí. Vamos lá. Mantenha a esperança viva e relembre as palavras que Deus te deu, ok? Mantenha a esperança viva. Ouça isso. Esperança no futuro, fé no presente. Todas as vezes que você tem esperança no futuro, você quer fé para o presente. Sempre você terá força quando você trazer de volta a esperança. Existe um texto na palavra de Deus, se não me engano, está lá em Sofonias, que diz que nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Nós temos que nos aprisionar na esperança. Volte a nós, ó prisioneiros da esperança. Então, esperança é você ter certeza que Deus vai fazer algo por você. Isso vai gerar força no presente. Amém? Número 8. Desfaça as promessas que foram feitas fora do propósito de Deus e que não condizem com a palavra. Muitas vezes a gente faz promessas que complicam a gente e amarram a gente de uma maneira tal que a gente não tem força para se desvencilhar delas. E toda promessa que você fez, humana, fora da palavra de Deus, precisam ser desfeitas nesse tempo de você liderar no meio da crise. Existem acordos que você fez que não foram vontades de Deus e você precisa desfazer esses acordos. Existem apertos de mão que você teve que foram contrários à palavra e você precisa desfazer esse negócio. Desfaça isso e você vai começar a viver uma aceleração novamente, ok? Aprenda algo. A tua primeira aliança é com Deus. Antes de qualquer aliança com o homem, você precisa fazer uma aliança com Deus. A tua aliança com Deus vai interferir em todas as suas alianças ao seu redor. Eu conto uma história dessa aliança aqui que eu tenho com a Mara. Tem 20 anos que ela está no meu dedo. E quando eu estava na lua de mel, eu perdi essa aliança mergulhando. Ela caiu no mar, né? Aí a Mara, como é que você perdeu a aliança? Calma, eu vou achar. E comecei a mergulhar no meio dos corais para achar a aliança. Depois de estar lá tentando, assim, por várias vezes mergulhar na apneia, né? Só com snorkel, um homem chamado Rodrigo pulou na água e conseguiu achar minha aliança. Essa aliança. E aí a Mara, me dá, você vai perder de novo, me dá, você vai perder de novo. Eu falei, não, calma aí. Eu botei a aliança no dedo, eu tinha uma outra aliança que eu fiz com Deus nesse dedo, eu tirei essa aliança que eu fiz com Deus e coloquei aqui. Quando eu puxava a minha aliança que eu fiz com Deus segurava a minha aliança. E o Senhor me falou, uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. Então você precisa ser sustentado pela aliança que você fez com Deus. Se existe uma aliança na terra que você não está alinhado com a aliança que você fez com Deus, cara, desfaça esse negócio, amém? Porque vergonhoso não é desfazer, vergonhoso é você se manter no erro.
Número 9, fique calmo, porque nada foge da soberania de Deus. Fique calmo. Deus não perde. Deus não perde. A Bíblia diz que tudo, lá em Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. Não é algumas coisas, são todas as coisas. Então fique calmo. No meio desse vendaval todo, no meio dessas coisas desmoronando, fique calmo. Deus não perdeu o controle. Ele sabe o próximo passo. Amém? A Bíblia diz que Deus te fez, ou Deus te gerou antes da fundação do mundo. Então Deus já te conhecia, antemão, a criação de todas as coisas. Número 10, se não está bom, é porque ainda não chegou ao fim. Porque é melhor o fim das coisas do que o início delas. Amém? Então agarre-se a essa palavra. E número 11, último, mude rápido a sua estratégia, porque senão você vai bater no chão. Mude rápido. Não ame estruturas. Não se case com estruturas. Não valorize estruturas mais do que você valorize Deus e as pessoas que estão ao teu redor. Por quê? Porque se você não mudar a tua estratégia, você vai bater no chão. É aquela pessoa cabeça dura, cara. Você está falando, cara, esse negócio vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, e você continua. Eu tenho uma história boa sobre isso. Eu tenho um primo que estava aprendendo a dirigir, e a gente pegou uma ladeira na fazenda, lá que o meu pai tinha, e era uma descida assim bem grande. E ele estava dirigindo a caminhonete, meu tio do lado e eu atrás, era uma cabine dupla, eu lá atrás e ele dirigindo. Aí meu tio virou pro meu primo e falou assim, tá vendo a vaca lá? Tem uma vaca lá embaixo, cuidado com a vaca. Não tô vendo, pai. E vai descendo. A vaca, tá chegando. Eu tô vendo, pai. A vaca. Pois é, eu tô vendo, pai. Eu tô vendo a vaca. A vaca, pai, já te falei várias vezes, eu tô vendo a vaca. Você acha que eu sou louco? A vaca, plum, atropelou a vaca. Acredite se quiser, ele atropelou a vaca. Sabe? Muitas vezes a gente é desse jeito, a gente está vendo o mal chegando, a gente está vendo o erro na frente, está vendo o abismo e a gente não muda porque a gente ama estratégia, ama estrutura, mais do que a voz de Deus para o próximo passo. E eu quero encerrar com isso. A primeira vez que eu fui a primeira ou segunda vez que eu fui em Redding, na Califórnia, me chamaram para assistir um jogo de basquete. E eu fui assistir esse jogo de basquete na universidade, lá da cidade. E quando eu cheguei, parei o carro, desci do carro, aí quando eu olhei não tinha calçada. Não tinha calçada. As pessoas andavam na grama. Já viu quando você vai andando muito na grama assim, muita gente vai passando na grama e vai formando aquele caminhozinho? Então foi formando aquele caminhozinho na grama. Mas não tinha calçada. Eu fiquei cucado. Cara, como é que uma universidade dessa aqui rica, cheia de grana, não tem calçada, cara? Tá rolando. Aí assisti o jogo de basquete, no final um amigo meu me apresentou um reitor, ou era o vice-reitor, era alguém influente da universidade. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Bom te conhecer, posso te fazer uma pergunta? Ele fala, pode fazer, claro. Cara, por que não tem calçada? Ele começou a rir. Você observou, não tem como não observar, todo mundo andando, fazendo aquele caminhozinho, aquela trilhazinha. Ele disse o seguinte, nós estamos fazendo um experimento aqui na universidade. Nós estamos vendo por onde as pessoas andam para depois criar os caminhos. Nós estamos entendendo o fluxo da coisa para depois criar os caminhos. Sabe qual é o nosso problema? Nós criamos estruturas aqui e achamos que toda geração vai andar aqui e de repente nós estamos perdendo influência, estamos caindo e vamos bater no chão porque não entendemos que o comportamento está andando aqui, as coisas estão fluindo para cá. Então, não ame estruturas mais do que a voz de Deus. Mude rápido a sua estratégia. Não deixe para mudar amanhã, porque um dia que você perde, é um dia que você não consegue recuperar. Ok? Então lidere na queda. Aprenda a liderar no meio da crise. Esses 11 pontos, pegue e aplique. Eu poderia aqui falar por horas sobre cada um desses pontos, mas está aí um manual para te ajudar, tá bom? Você é um líder, você foi chamado para liderar essa nação e essa sua cidade e a organização que Deus te confiou. Lidere de uma maneira mais excelente possível e aprenda algo. As crises são grandes oportunidades. É como o esticar do arco para que a flecha vá mais longe. Aprenda a viver com as oportunidades que Deus te dá, chamada crise. Deus te abençoe. Valeu.